Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E eu desejo que o Senhor Deus esteja contigo e você esteja na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai, o Criador dos céus e da terra. Ele é especialista em mudar a vida das pessoas. Quem anda na sua presença tem um antes e tem um depois. Quem anda na presença do Senhor tem um antes e tem um agora. Marido melhor, esposa melhor, casamento melhor, filhos melhores, um cristão melhor, um sacerdote melhor no reino de Deus. Quem anda na presença de Deus é uma pessoa melhor. Quando nós entramos em Gênesis 18, abrimos as portas, as cortinas desse grande texto da palavra, encontramos um Abraão amadurecido, um Abraão que cresceu, um Abraão que agora tem um comportamento maduro na presença de Deus. Abraão experimentou uma teofania, Deus o visitou, e até esse momento em que Deus o visita, e ele está preparado para uma visita tão solene, tão importante. Vários processos aconteceram na vida de Abraão e o prepararam para esse momento tão especial. Começando em Gênesis 12, quando Deus o chamou para fora de Ur dos Caldeus. Abraão foi criado por um pai idólatra. Seus avós foram idólatras. Gerações que vieram antes dele praticavam a idolatria. Colocavam toda a sua casa, tudo o que eles tinham diante dos ídolos e consagravam a família e tudo diante da idolatria. Abraão foi chamado para fora da idolatria, ouviu a voz de Deus, obedeceu, deixou tudo para trás e foi para Canaã. Quando chegou em Canaã, chegou o segundo processo muito difícil na vida desse homem, desse patriarca na presença de Deus. Encontrou um ambiente de seca, fome, necessidade, os seus animais passando sede e fome, até ele, sua esposa e as pessoas que iam com ele passando necessidade de sede e de fome. Ele então decidiu fazer o que todos faziam, fluiu para dentro do Egito, pois na antiguidade o Egito era o celeiro do mundo, e no tempo da seca ainda o rio Nilo continuava aregando as terras, e o Egito produzia bem, colhia bem, e havia abundância naquela terra. Ele fez o que todos fizeram, e no Egito ele se afastou da presença de Deus, e as suas experiências não foram boas em relação a Deus, e também não foram boas em relação ao seu casamento, à sua casa. Ele teve que voltar, voltou para os altares do Senhor. Ele terminou um processo. Mas no capítulo 14, nós o encontramos tomando uma outra decisão muito difícil, e ele acertou. Diante daquela mesma seca que perdurava, ele colocou Ló, também o seu sobrinho, para decidir para qual lado cada um iria. E Ló escolheu as campinas verdes do Jordão em direção a Sodoma e Gomorra. Abraão, tendo em vista uma espiritualidade de andar na presença de Deus e permanecer nos altares, escolheu ficar com as montanhas, não tão produtivas, mas permanecer na presença de Deus. Ele acertou quando ele decidiu permanecer nos altares. No capítulo 15 de Gênesis, nós vemos Deus vindo em direção a Abraão. A iniciativa vem do Deus Todo-Poderoso para fazer uma aliança com Abraão. Abraão aceita o desafio, faz o sacrifício dos animais, coloca tudo no altar. Deus aceita a consagração dessa oferta, desce em direção a Abraão e faz a aliança com esse grande homem de Deus. O capítulo 16 é marcado por uma tragédia no casamento e na história de Abraão. Eles tinham tanta vontade de serem pais, de terem um filho que seria o descendente deles, que depois herdaria tudo o que eles tinham, e principalmente a linhagem em direção a Jesus. Mas o filho não acontecia. Eles entraram em desespero, a esperança morreu, e ele com a sua esposa tomaram a decisão, e para eles a porta de saída para uma paternidade, para serem pais, era por meio de um adultério, barriga de aluguel, e eles erraram. Desde o capítulo 16 até o capítulo 17, nós vemos 13 anos
que Deus fica em silêncio em relação a Abraão. E o silêncio de Deus é uma das coisas que mais dói na vida de uma pessoa. Ir no culto e Deus não falar, ler a Bíblia e Deus não falar, orar e Deus não falar. O silêncio de Deus grita muito mais alto do que todos os ventos da vida. Abraão experimentou 13 anos que Deus esteve em silêncio em relação a ele. Que processo, meus irmãos, que processo doído, dolorido da alma, não obter mais a voz de Deus. Mas no capítulo 17, Deus vem, a iniciativa é do Eterno, para que Abraão renovasse a aliança, aprofundasse a aliança. Deus propõe a circuncisão e Abraão abraça essa aliança com todas as suas forças. Faz aliança com Deus, aprofunda os laços com o Pai Eterno e não abandona mais os altares. E o capítulo 18 é um capítulo que Deus vem visitar ele. Deus e 2 anjos. Abraão experimenta uma visita muito, muito especial. Você percebeu que há um processo que transcorre na vida desse homem? Que não é por um acidente que Deus caiu ali, mas alguém que se colocou diante de um processo, alguém que se submeteu a uma obediência. Deus visita aqueles que se colocam diante de um processo de obediência. Meus irmãos, você precisa andar em obediência na presença de Deus. Os processos de obediência em meio à seca, em meio à fome, em meio à necessidade. Processo de obediência em meio à desesperança. Processo de obediência em meio a 13 anos sem que Deus falasse com ele. E a Bíblia também não fala que nesse período Abraão tenha se desviado dos altares. Abraão permaneceu nos altares, mas ele passou um processo de silêncio para que ele aprendesse a valorizar a voz de Deus e as ordens do Senhor. Aqueles que permanecem em Deus, apesar do silêncio, apesar da desesperança e apesar da falta de resposta, é para esses que está reservado o melhor de Deus. Eu desejo que Deus abençoe você por meio da meditação dessa palavra em nome de Jesus. Amém.